Olá a todos, então vamos dar continuidade aqui no vídeo sobre a predestinação bíblica, parte 2, tá certo? Então você já vai aí fazendo suas anotações, já pegando sua Bíblia, para que a gente possa estudar essa segunda etapa, nesse segundo vídeo, falando a respeito de uma das doutrinas mais polêmicas da Bíblia, mas também uma doutrina muito importante para nós aprendermos, que ela fala com relação à salvação eterna. Ela está ligada com a questão da salvação eterna, que é sobre a doutrina da predestinação bíblica, né? Como a gente já explicou no primeiro, a revelação bíblica, então, não minha, não de ninguém, mas a revelação bíblica, da parte de Deus verdadeiramente, o que a Bíblia nos diz sobre a predestinação. É claro que eu tenho o meu entendimento, tenho a minha interpretação, tá certo? Mas através de pesquisa, através da oração, da revelação, eu estou passando aqui para vocês a forma que eu entendo sobre a questão da predestinação bíblica. Então, fique conosco, graça e paz. Esse é o nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Muito bem, meus amados, então vamos aqui abrir a Bíblia no Jeremias capítulo 1, tá certo? A partir do verso 4, veio uma palavra a Jeremias que diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então o Senhor, ele dá uma palavra para o profeta Jeremias, né? Ele lança essa palavra de orientação para o profeta, né? Porque ele já tinha consagrado, tinha conhecido ele ainda, né? Antes que ele fosse formado no ventre materno, ou seja, no ventre da mãe dele, antes que ele nascesse, o Senhor já o conhecia, já tinha chamado ele como profeta às nações, já tinha dado um destino para ele, tá certo? E também podemos chamar de uma predestinação, né? Porque aqui, nesse caso aqui, também, ele ia conhecer a palavra de Deus revelada como profeta de ofício, tá certo? Então, apesar de ele ter o livre-arbítrio, mas já foi dado essa predestinação para ele, né? Uma destinação, no caso de profeta, né? Que ele já seria um profeta. Então, esse destino já foi falado para ele, que o próprio Deus tinha escolhido já, destinado ele como profeta. E na questão do livre-arbítrio da salvação, uma predestinação como todos nós, tá certo? Porque ele ia receber a revelação de falar também sobre o Messias, ou como fala lá no hebraico, o Mashiach, tá certo? Quer dizer, se pronuncia no hebraico, né? Eu também não sei muito pronunciar bem, mas é o Mashiach, eles chamam lá de o Mashiach, que é o mesmo Messias aqui para nós. Só que para eles lá, os judeus, né, como foi explicado já em alguns vídeos, o Messias para ele ainda vai vir. E para nós já ver o que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jeremias recebeu esse entendimento, tá certo? Esse 4 a partir do verso 6. Então lhe disse o Senhor: Porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui é um caso, né, que se ele procedesse bem, fizesse da maneira que o irmão dele fez, ele ia ser aceito, ele ia entrar na salvação, ele ia continuar, né, porque ele já estava na salvação, mas depois caiu o semblante dele, né, ele teve inveja do irmão, ele foi atacado, né, por uma seta do inimigo, ele aceitou esse ataque, ele resolveu estar ao lado desse ataque do inimigo e fazendo parte para atacar também o seu irmão. Só que seu irmão não caiu, e ele teve tanta inveja do seu irmão, tá certo, que matou o seu irmão. Mas o Senhor disse, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, ele tinha que usar o livre-arbítrio dele para continuar na salvação e não sair do caminho da salvação. Aqui no caso, Caim fez o contrário, ele saiu do caminho da salvação pelo livre-arbítrio dele. Ou seja, o Senhor deu a opção, mas ele não quis seguir essa opção. Ou seja, a predestinação dele estava nas mãos dele. Ou seja, ele foi predestinado, ele não foi destinado, mas ele foi predestinado. Por quê? Porque o livre-arbítrio poderia tirar a salvação dele. Aliás, ele escolhendo o errado, ele escolhendo o caminho errado, e pelo seu livre-arbítrio iria tirar ele do caminho verdadeiro diante de Deus. Tanto é que depois ele se apartou, né, fez outra família, construiu outra cidade e se apartou de Adão, tá certo? Ele se rebelou, tá certo? Então, daí já dá para a gente entender melhor a questão da predestinação bíblica para a salvação. Então, aqui nós vamos para um dos textos mais polêmicos, né,
do cristianismo, onde é muito debatida a questão do livre-arbítrio, a questão da predestinação, os entendimentos, as interpretações, certo? É uma parte também que a gente já estudamos muito aqui nos nossos estudos. Romanos, capítulo 9, tá certo? No capítulo 9, a partir aqui do verso 6, né, que fala: a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Veja bem, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, tá certo? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamado, né, a tua descendência, tá certo? Aí ele diz, né, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então aqui ele está dizendo que quem são os filhos da promessa? Aqueles que são incluídos na promessa em Isaac. Porque Ismael ele não deu continuidade na promessa, tá certo? Ele não foi, apesar de ele ter sido primogênito, mas não era, a mãe dele era outra, a mãe dele era Agar. Deus tinha prometido com quem? Com Sara. Então o filho que nascesse de Sara é que ia ser o descendente da promessa, tá certo? A promessa ia se desenvolver por meio dele. Era da raiz dele, de Abraão, e dele, de Isaac, que viria o Cristo, né? A grande promessa vinda a partir do povo judeu. Deus chamou o povo judeu, e um dos maiores motivos mais importantes, aliás, o mais importante de todos, para o mundo todo, né? Foi nascer o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, que é a palavra da promessa para a salvação. E de Jesus, através da aceitação dos outros povos, são salvos também, através do livre-arbítrio, né? São predestinados, mas podem usar o livre-arbítrio como Caim fez para ir para o lado do bem ou para ir para o lado do mal, tá certo? Ele diz, ó, porque a palavra, né, eu já li, né? Porque esse tempo virei, Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Então Sara teve Isaac, né? E Rebeca, ela teve os gêmeos, né? Rebeca, ela teve Esaú e Jacó. Aí ele diz aqui, ó, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, aí quando ele fala do chamado, né, é o segundo princípio dentro da salvação, que é a predestinação, o chamamento, a justificação e a glorificação. Aí ele diz, ó, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Você vê que Deus já tinha se aborrecido, aí que vem a grande polêmica aqui no cristianismo. Por isso que as pessoas não gostam nem de falar sobre isso, né? Alguns teólogos, alguns pastores, porque realmente é difícil de explicar isso. Somente com a revelação da palavra de Deus, a revelação espiritual e profética, que a gente consegue procurar chegar ao entendimento. Por que Deus se aborreceu de Esaú antes? Que é claro que Deus vê o futuro. É claro que Deus sabe de tudo. Deus é soberano. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Ele se aborreceu de Esaú. Porque ele já tinha profetizado que Esaú ia menosprezar o direito de primogenitura. Aí ele diz aqui, ó. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Isso é o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul indagando. Então será que é a injustiça da parte de Deus? Deus se aborrece de um e de outro não? O que foi que houve? Né? Paulo indagando para que ele está falando aos romanos, né? Falando também para os judeus, os israelitas, e a todos onde chegar essa carta, né? Que chegou até nós. Aí ele diz aqui, ó, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, tá certo? Por quê? Porque, veja bem, a nossa reconciliação, a nossa salvação, a nossa conversão, ela só vem através de um ato de misericórdia do Senhor, de graça, em Ele dar o seu Santo Espírito. Porque se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo prometido pelo Senhor Jesus, né, ninguém se salvaria, porque ninguém se converteria. Por mais que eu falasse, que eu pregasse, né, que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou por nós, vai fazer o novo céu e nova terra para nós habitarmos. Por mais que a gente falasse, se não tivesse o Espírito Santo de Deus para convencer do pecado, da justiça e do juízo na mente das pessoas, as pessoas não se converteriam. Eu não me converteria, você não se converteria. Por isso que Deus usa de misericórdia com o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, e nós estamos na dispensação do Espírito. Aí ele diz aqui, ó,
Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Você vê, ele endureceu o coração de Faraó, né? Lá no Egito, a sua autoridade, soberania e poder, que ele é maior do que todos os reis da terra, tá certo? Então Deus é soberano, ele usou daquilo ali. Ele podia fazer de várias formas, mas ele, pela sua soberania, ele fez daquele jeito que estava escrito, que está escrito, tá certo? Aí ele diz aqui, ó: logo, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, né? A soberania de Deus. Tu, porém, verso 19, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, muitas vezes a pessoa fica discutindo com Deus, né? Ah, Senhor, mas tu fez isso, ou tu não fez aquilo, ou porque tu fez assim, ou isso, aquilo, outro. Muitas vezes Deus até para, né, para ver o que aquela pessoa está falando. No caso de Ló, né? Foi Ló, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, disse: Senhor, tu vai destruir aquela cidade se tiver 50 justos. Aí ele disse: então, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Você vê, o homem dialogando com Deus, né? Aí até que chegou em um: se tiver um, tu vai destruir. Se tiver um, menos um, eu não vou destruir. Mas ele disse: mas o pecado subiu tanto que você vai ter que sair, que um que tem você vai ter que sair de lá com a sua família, né? Aí mandou o anjo avisar ele, os anjos, né? Os anjos da destruição, porque tinha que tirar ele de lá, e a mulher dele ainda voltou, né? A mulher dele ainda voltou e foi destruída, né? Olhou para trás, voltou e foi destruída, se transformou-se numa estátua de sal. Até hoje lá tem os enxofres, né, da destruição. Dia desse eu estava assistindo o vídeo aí, aquele vídeo da Israel com a Aline, né? É uma brasileira que tem lá no Israel. E ela estava lá com guia turístico, eles desceram lá na caverna de Sodoma. E tem muitas pedras de sal enormes, e também o enxofre queima ainda lá também. Eu vi um vídeo, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, né, na sua palavra, né, ó: de que se queixa o homem? O homem fica se queixando. Não, o Senhor faz assim, né? Tem gente que às vezes quer mandar até em Deus, quer mandar nas coisas de Deus, quer dizer como é que Deus pode fazer, pode não fazer. Aí o apóstolo Paulo diz, né: tu, porém, de que se queixa ainda, pois quem jamais resistiu à minha vontade, né? Aí ele diz: porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Porque todos nós foi Deus que nos fez, através do barro, né? Através do barro, soprou na nossa narina o fôlego de vida, tá certo? Então Deus, ele é soberano, ele é misericordioso, Deus é amor, mas também Deus é justiça, Deus é soberania. O Espírito de Deus está em todo lugar. O Espírito de Deus, irmãos, ele não pode sair de lugar nenhum, porque o Espírito de Deus é onipresente em todo o universo. O Espírito de Deus não sai de nenhum canto. Para onde você for, o Espírito de Deus está lá. Se você descer lá na mais baixa caverna, o Espírito de Deus está lá. Se você subir no foguete até no mais alto céu, o Espírito de Deus está lá. Certo? Onde você se esconder, o Espírito de Deus sabe. Não tem como você fugir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é onipresente, porque o Espírito de Deus é o próprio Deus. Aí ele diz, ó: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra, né? No caso de Caim e Abel, né? Tá certo? Um se tornou num vaso de honra, o outro num vaso de desonra, da mesma massa, do mesmo barro. Deus deu o livre-arbítrio, né? E um foi por um caminho, o outro foi pelo outro caminho, tá certo? Mas é isso. Então isso aqui é um texto muito controverso entre os cristãos, né? Por isso que naquele antigo, né? O João Calvino, ele pegou sobre a predestinação fatalista disso aqui. Ele entendeu que então Deus fez um para a morte e outro para a salvação. Mas não é, o texto se você for olhar na letra, você vai pensar isso. Mas espiritualmente, Deus está dizendo, se você ligar o que ele disse para Caim, o que ele disse para Jeremias, o que ele disse aqui, né, o que ele falou para os gêmeos, né, Isaú e Jacó, o que ele falou para Isaac e Ismael, você verá que existe o livre-arbítrio está coligado com a predestinação na salvação, tá certo? Diferente de uma característica que Deus já dá para a pessoa, que nem deu para Sansão, né, que nem deu para outros heróis da Bíblia, tá certo? Para eles usarem para o benefício de suas famílias e do povo de Israel. Mas na salvação existe a predestinação, que é a primeira etapa. Todos foram predestinados em Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, ó: deixa eu ver aqui. Que diremos, pois, se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira
preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Então nós temos que ver isso aí, essa questão é muito importante, tá certo? Efésios, no capítulo 1, tá certo? A partir do verso 13, né? Aliás, a partir do verso 10. Aí diz, ó, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então nós de antemão esperamos em Cristo, pela graça e a misericórdia do Senhor. Aí ele diz, ó, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oh, glória. Amém. Graças a Deus, meus amados. Então aqui também já fala também sobre um assunto muito importante, que é o selo de Deus espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, outorgado por todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e legítimo Salvador, Senhor e Salvador e Rei. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos finalizando por aqui. Espero que você tenha assimilado bem, né? Estude, repasse, reveja os capítulos, versículos. Ore ao Senhor para que essa revelação maravilhosa sobre a doutrina da predestinação bíblica na salvação em Cristo Jesus, você compreenda uma das primeiras etapas do plano da salvação, da predestinação, o chamamento, a justificação e a glorificação. Amém?